Muitos bancos pequenos e regionais no ZISA estão estressados. Mais de 280 bancos enfrentam a dupla ameaça de empréstimos imobiliários comerciais e perdas potenciais associadas a taxas de juros mais elevadas. Não tenho dúvidas de que haverá mais falências de bancos, ou pelo menos abaixo do requisito de capital mínimo. Haverá falências de bancos, mas não são os grandes bancos. Rápidos aumentos nas taxas de juros podem fazer com que empréstimos fiquem repentinamente mais caros para quem os contrai. E se não puderem pagar, poderão deixar de pagar os empréstimos. Um valor recorde de 929 mil milhões de dólares em empréstimos vencem, também conhecidos como vencimento, em 2024, impulsionados por extensões em massa de empréstimos com vencimento original em 2023. Os reguladores estão a trabalhar nos bastidores com credores potencialmente em risco. Eles estão emitindo relatórios confidenciais e ocultos, dizendo: você precisa levantar seu capital. Veríamos muito menos falências bancárias do que veríamos de outra forma se conseguirmos atrair capital privado para recapitalizar estes bancos. Estes são bancos que provavelmente precisam de levantar capital ou podem tentar ser adquiridos por um banco mais forte. No entanto, as aquisições no setor bancário diminuíram. A pressão sobre esses bancos pode ter severas consequências para o ZISA. Esse é o aniversário do colapso do Banco do Vale do Silício. É claro que estamos vendo rachaduras se formarem novamente um ano depois. Desde 2023, índices bancários principais e regionais sofrem dificuldades por falência de bancos. Acho que a maioria deles está bem. Mas a confiança é tudo no setor bancário. As pessoas começam a perder a confiança e mesmo os bancos saudáveis podem ser afetados negativamente. Veja por que centenas de pequenos bancos podem estar em risco de falência e como a insolvência pode ser evitada. Tem milhares de bancos. Existem cerca de 4.600 bancos nos Estados Unidos, mas na maioria das economias desenvolvidas do mundo não existem bancos regionais e comunitários. Aproximadamente 4.000 bancos no ZISA. São bancos pequenos, também conhecidos como bancos comunitários. Se somarmos os ativos coletivos desses 4.000 bancos, os pequenos bancos controlam aproximadamente o mesmo valor de ativos que o maior banco da América, o JP Morgan Chase, com 3,2 bilhões de dólares em ativos. Agora o estresse está realmente mudando para a categoria de banco comunitário. E esses estão em 1 e 10 bilhões em ativos. Eles são a grande maioria das instituições que enfrentarão esse estresse. O Grupo Claros analisou 4.000 bancos, examinando registros de relatórios de chamadas regulatórias para bancos com mais de 300% de capital em empréstimos imobiliários comerciais e perdas potenciais vinculadas a taxas de juros. Então, eu sou Brian Graham, sou fundador e sócio do Grupo Claros. Achamos que era importante concentrarmos na forma como eles avaliavam esses dois fatores macroeconômicos em ação. Os bancos estão em risco, com quase 900 mil milhões de dólares em ativos totais. A maioria desses bancos são pequenos credores, cada um com menos de 10 bilhões em ativos. 16 desses bancos são maiores, com ativos entre 10 e 100 mil milhões de dólares. Apenas um banco possui sobre 100 bilhões em ativos. O ponto desta análise é dizer, no universo de 4.000 bancos, onde estarão os problemas? Serão bancos de médio a pequeno porte, o que é, por natureza, menos sistêmico. Penso que a questão é que muitos destes bancos mais pequenos apoiam comunidades afastadas da costa. Basicamente, estamos a prejudicar o desenvolvimento econômico dessas comunidades. Primeiramente, mesmo os pequenos bancos têm comunidades preocupadas com sua manutenção. Tem cerca de 130 bancos que são considerados bancos regionais e coletivamente controlam pouco menos de 3,1 trilhões de dólares em ativos. Os maiores bancos regionais são uma fonte de crédito realmente importante para pequenas e médias empresas, governos locais e organizações sem fins lucrativos. Sem credores regionais, mais empresas poderão ter de recorrer a grandes bancos em busca de serviços que podem ser mais caros e menos atraentes, e poderão não gostar das suas opções. Eles proporcionam competição para os realmente grandes. Vocês sabem, os megabancos, os bancos multitrilionários, o que é bom. Para os indivíduos, as consequências das falências de pequenos bancos são mais indiretas. Penso que temos um sistema bancário muito pressionado, mas a grande maioria desses bancos não está insolvente ou está perto da insolvência. Apenas estressados são eles. Failed to translate. Reações naturais para não investir no próximo ramo ou inovação tecnológica ou fazer a próxima contratação. Isto machuca a comunidade de outro jeito. Isso dói de forma mais sutil, gradual e ao longo do tempo do que a falência de um banco. Não há consequência imediata se estiverem abaixo do limite de depósito seguro, atualmente alto, de 250 mil dólares. Isso significa que se um banco segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation, também conhecida como FDIC, falir, todos os depositantes receberão pelo menos 250 mil dólares por indivíduo, por banco, por categoria de propriedade. FDICs têm um histórico forte, então as pessoas não precisam se preocupar.
Os RS10 têm o maior mercado imobiliário comercial do mundo e os bancos subscrevem a maioria dos empréstimos imobiliários comerciais. Se você pensar no setor bancário em geral, existem 4 tipos básicos de empréstimos. Empréstimos ao consumidor, empréstimos CNI, que são essencialmente empréstimos a empresas, empréstimos hipotecários residenciais e empréstimos imobiliários comerciais. Os bancos regionais mais pequenos sempre tenderam a ter maiores concentrações de imóveis comerciais. É menos que eles simplesmente tomaram uma decisão errada e saltaram para o setor imobiliário comercial com os 2 pés. E a questão é que simplesmente não tem escala para competir com os maiores bancos do país em empréstimos ao consumidor, em hipotecas residenciais ou em empréstimos comerciais e industriais. E isso os deixa com maior concentração e exposição em imóveis comerciais. Os mercados em geral estão a cutucar os bancos nas suas exposições. Como eles são administrados? Alguns estresses que lhes preocupam podem ser, e provavelmente o mais importante, como eles estão reservando esses potenciais. Aumentos no Federal Reserve em taxas elevam custos de empréstimos imobiliários, tornando-os mais caros para devedores. Se os mutuários não puderem arcar com os pagamentos, eles poderão deixar de pagar seus empréstimos. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse abertamente: "Veja, haverá falências de bancos. Isso vai acontecer." Identificamos os bancos que têm alta concentração de imóveis comerciais e estamos dialogando com eles sobre, você sabe, você está de braços dados com esse problema? Tem capital bastante? Você está sendo sincero consigo mesmo e com seus donos? Desde março de 2022, o Federal Reserve elevou os juros 11 vezes. O facto de as taxas de juros serem muito mais elevadas do que há alguns anos significa que o valor dos ativos de taxa fixa diminuiu significativamente. Esta é uma incorporada que tarde ou cedo se manifestará. Portanto, há uma tonelada de perdas não realizadas nas carteiras mantidas até o vencimento dos bancos, em termos de títulos e também das hipotecas que eles emitiram, todas feitas sob um regime de taxas de juros baixas. E então essas são perdas não realizadas. Eles estão ali sentados nos balanços. Altas taxas de juros, fonte de altos retornos em títulos, atraentes a investidores. Ora, mas um título está pagando 3% e as taxas de juros agora são de 6%. Seu título de 3% agora vale muito menos. O que isso faz é criar pressão sobre o que é chamado de margem líquida de juros. Assim, à medida que as taxas de juros sobem, os bancos poderão ter de pagar cada vez mais juros sobre os seus depósitos. Ainda possuem muitos empréstimos com juros menores. Então isso realmente estreita a margem. Bancos tradicionais lucram assim. Eles aceitam depósitos e pagam uma taxa e emprestam uma taxa mais alta. Mas quando as taxas sobem, essa dinâmica pode ser invertida. Quando um banco vende ativos cujo valor diminuiu, essas perdas tornam-se realidade. A única coisa que faz com que essas perdas não sejam realizadas é que os bancos ainda não as venderam. Então eles ainda estão em seus livros e ainda esperam que as taxas de juros voltem a zero e qualquer que seja a perda de valor, desapareça. A gestão clássica do risco de taxa de juro e os bons bancos e os bons executivos bancários devem saber como geri-la. E acho que a maioria é. O Fed está sendo cauteloso quanto às mudanças nas taxas de juros em 2024. No entanto, um corte nas taxas pode não alterar o nível de stress que os bancos enfrentam. A esperança nunca é um plano. Se você é um banco estressado neste mercado, suas escolhas são bem simples. Você pode se encolher e basicamente encolher para tentar igualar qualquer capital que você tenha. Acredito que muitas instituições provavelmente seguirão esse caminho. Os reguladores permitem que os bancos trabalhem com seus mutuários e tenham dificuldade em reembolsar os seus empréstimos. Podem fazer uma reestruturação, podem prolongar o prazo, podem baixar a taxa de juro. Pode haver consequências capitais para isso. Mesmo assim, isso geralmente é melhor do que a inadimplência do mutuário, o que pode ser muito caro para um banco. Ou os bancos podem levantar capital. A boa notícia é que a solução para esta crise pode e deve ser uma solução do setor privado, e não um monte de resgates governamentais. Porque o problema não é um monte de bancos insolventes. O problema é um monte de bancos estressados e subcapitalizados. Qual é o propósito dos mercados de capitais se não fornecer capital? Veja o Banco Comunitário de Nova York como exemplo. O Banco Comunitário de Nova York não faliu. New York Community Bank Corp. Porque as ações estão subindo, depois que o banco levantou mais de $1 bilhão de um grupo de investidores. Eles injetaram capital naquela instituição e esperançosamente posicionaram-na para ter sucesso e servir melhor às suas comunidades do que fariam se ainda estivessem em modo de espera. Colocar $1 bilhão de capital no balanço realmente fortalece a franquia e quaisquer problemas que existam nos empréstimos serão resolvidos. Ou os bancos mais fortes podem adquirir os bancos mais fracos. Agora, a questão que sabemos é que o ano passado foi, na verdade, o mínimo de 40 anos em termos de fusões e aquisições bancárias. Failed to translate. Houve menos de 100 aquisições de bancos em 2023. O valor total dos acordos de aquisição realizados foi o mais baixo desde 1990, com $4,6 mil milhões.
Não esperamos ver muitas atividades de fusões e aquisições no futuro próximo. Penso que o mapa de fusões provavelmente não funciona para a maioria dos bancos neste momento em termos de menor avaliação de capital. E, portanto, é difícil fazer com que comprador e vendedor cheguem a um acordo sobre o preço agora. Observamos ainda um retrocesso na regulação das fusões e aquisições, o que é particularmente preocupante. Algumas instituições reguladoras estão a considerar um escrutínio mais rigoroso sobre acordos de fusões e aquisições. O Departamento de Justiça fez declarações públicas sobre isso. O OCC apresentou uma proposta que elevaria a fasquia para fusões e aquisições bancárias, especialmente se ultrapassarmos a marca dos 50 mil milhões de dólares. A FDIC emitiu projeto de declaração de política sobre fusões ou aquisições. A orientação sugeria que haveria muito escrutínio sobre qualquer coisa acima de 100 bilhões. Negócios de todos os tamanhos estão sendo examinados. Por exemplo, os reguladores recusaram recentemente a aprovação do acordo de 3,4 mil milhões de dólares do Toronto Dominion Bank para adquirir o First Horizon Bank. Temos um problema de concentração no sector bancário, mas não ao nível dos bancos regionais. Estou preocupado com a concentração ao nível dos megabancos. Penso que há alguns pontos realmente legítimos que os reguladores estão a levantar sobre a garantia de que quaisquer fusões entre os maiores bancos do país sejam sujeitas a um escrutínio bastante rigoroso. Faz sentido para mim. Não creio que isso seja verdade para os bancos mais pequenos que lutam pela sobrevivência. Ou apenas não promova a mesma estabilidade macroeconómica, antitrust e sistémica. Vocês estão um pouco preocupados com as respostas regulatórias, se elas pretendiam dessa forma ou não, eu não sei. Mas estão sendo interpretadas, eu acho, de forma um tanto lógica, sendo interpretadas como desencorajadoras de FA. Então, acho que esclarecer essas fusões e aquisições com um banco saudável resultaria em uma estrutura estável e unificada. Acho que deixar claro que eles são bem-vindos e incentivados seria bom. Eles vão fazer isso incerto. Eles parecem estar indo na direção oposta, mas você quer encorajá-lo agora. Isso é o que eu gostaria de ver. Os reguladores dizem que estão trabalhando com a liderança dos bancos para resolver as preocupações. Acho que é administrável é a palavra que eu usaria, mas é uma coisa muito ativa para nós e para os outros reguladores, e assim será por algum tempo. Você tem reguladores que estão muito conscientes da situação. Eles agora estão no controle disso e estão emitindo questões que exigem a atenção do Conselho para essas instituições e esperam poder convencê-las a levantar capital, a vender alguns ativos para melhorar sua situação de capital e a fazê-lo de uma maneira que não causa nada sistêmico. Mesmo que um banco em situação de crise aumente o capital ou se agache, os investigadores preveem alguns fracassos no horizonte. Estas são perdas e desafios econômicos reais. Veremos alguns, mas não creio que veremos uma onda massiva de falências bancárias. Veremos muito menos falências bancárias do que veríamos de outra forma se tivermos sucesso na atração de capital privado para recapitalizar estes bancos e, pelo menos para os bancos mais pequenos, permitindo alguma consolidação, o que por sua vez atrairia mais capital privado, que certamente serviria para reduzir o número de eventuais falências bancárias. Consideremos a cronologia da grande crise financeira e as suas consequências. Demorou cerca de 2 anos desde 2008. Então você realmente não viu o pico de perdas e inadimplências até cerca de 2010. E achamos que a mesma coisa também será verdade desta vez, o que provavelmente acontecerá nos próximos 2 anos. Provavelmente ainda falaremos sobre isso em 2025 e talvez até em 2026. Existem diferenças fundamentais entre as falências bancárias da grande crise financeira e o atual ambiente macroeconômico. A crise financeira global foi caracterizada por muitas falências bancárias. E, portanto, estamos condicionados a esperar que o estresse no sistema bancário seja definido por uma série de falências bancárias. Mas durante a grande crise financeira, cara, quando eram aqueles grandes bancos, quando eles estavam com problemas, não tivemos nenhum problema em ir até a colina e aumentar RECs. Em essência, reguladores bancários devem considerar os próprios usuários dos bancos em suas decisões. Penso que isso mostra que as prioridades políticas não são tão urgentes quando falamos de instituições mais pequenas. Então isso reforça toda essa ideia de que é grande demais para falhar. A maioria desses bancos não está insolvente, ou quase insolvente. Então, acho que temos muito poucas falências bancárias. O facto de o nosso sistema bancário ser diferente da maioria das outras economias dá-nos a flexibilidade necessária para permitir que esses bancos inovem e experimentem coisas novas, algumas das quais podem não ter sucesso. E não podemos fazer isso com os maiores bancos do país. Eles são muito grandes e muito interconectados, e a economia está demasiado dependente do seu funcionamento contínuo. Portanto, não podemos permitir falências bancárias realmente grandes. Mas sabe, a economia ficará bem se um banco de $1 bilhão falir.